Fala, capitalistas! Bem-vindo ao plano do zero aos primeiros investimentos. Eu sou o capitalista, educador financeiro, investidor e também funcionário público. E nesta série de 3 aulas eu vou te mostrar o caminho para você fazer seus primeiros investimentos da forma correta, começar a receber rendimentos todo mês e garantir um futuro financeiro de qualidade para você e para quem você tanto ama. Porque nem só de trabalhar e pagar dívidas a vida inteira vive o homem. E talvez você já esteja se perguntando, capitalista, será que isso é possível para mim? Será que isso não está muito fora da minha realidade? Será se eu consigo? Calma, eu te entendo. Eu sei que no começo pode parecer difícil, pode parecer inalcançável, mas eu já ajudei muita gente que pensava exatamente assim como você. E melhor do que eu falar sobre elas, deixa eu te mostrar pessoas comuns, como eu e você, e o que elas têm a dizer a respeito disso. Me chamo Master Vasconcelos, tenho 35 anos, sou empreendedor. Eu queria investir, mas não sabia como, e através do método capitalista, hoje eu vejo o quão é possível eu alcançar ainda mais do que eu já pensei. Eu nunca imaginei, eu juntar 10, 20 mil reais, nunca. Hoje, graças a Deus e ao método capitalista, eu fico preocupado com o agora, em trabalhar agora e fazer, com que o dinheiro amanhã trabalhe para mim. E eu sei que é muito tangível eu alcançar meu primeiro milhão. E você que tem dúvidas, assim como eu já tive um dia, comece, vai valer muito a pena. O único arrependimento que você vai ter é de não ter começado antes. Meu nome é Ronildo, sou servidor público estadual. Comecei os investimentos do zero com o método capitalista. Já estou colhendo meus primeiros frutos, que é os primeiros rendimentos. Não me arrependo de ter começado e com estratégia e organização tudo é possível. Meu nome é Diego, tenho 34 anos, sou auxiliar administrativo, casado, pai de 3 filhos. Antes de conhecer o capitalista, a única prática financeira que eu conhecia realmente era a poupança, Resolvi entrar no método capitalista e a partir daí a minha vida financeira mudou completamente. Já tenho meus primeiros investimentos, já rendendo, pingando na conta praticamente todos os meses e já me sinto mais confiável, mais confortável em estar investindo através deste método. É um método que veio realmente mudar a minha vida, mudar a minha visão sobre investimentos. E talvez depois de ver isso, você esteja se perguntando, tá, capitalista, mas como é que tu conseguiu ajudar essas pessoas? Pessoas comuns tão parecidas comigo? Tá, eu também teria essa curiosidade. Mas antes de eu responder isso, eu acho melhor te contar como eu consegui esse conhecimento. Como eu consegui sair das dívidas, organizar minha vida financeira e me tornei um investidor milionário. A verdade, capitalistas, é que a minha vida já foi muito diferente da que é hoje. Eu venho de uma família simples. Eu não tive em casa exemplo de organização financeira nenhuma. Mesmo meu pai sendo funcionário público e tendo um salário acima da média de outras famílias, nós vivíamos sempre no sufoco. Presenciava com frequência meu pai fazendo empréstimos para pagar dívidas, brigas por conta de dívidas. Cheguei a ir várias vezes na garupa da bicicleta com ele, empenhar eletrodomésticos em agiotas. O dinheiro sempre foi motivo de brigas, confusões e desentendimentos entre ele e minha mãe. Sempre dependíamos de ajuda de familiares que tinham melhores condições do que a gente. Da minha avó, para ser mais preciso, que Deus a tenha. Ela nos ajudou muito nos momentos mais difíceis. E esses momentos eram muito frequentes. E olha o que é curioso, mesmo a minha avó ganhando bem menos do que o meu pai, ela tinha uma organização financeira que, na época, não era perceptível por mim. Era essa organização que permitia ela nos ajudar, mesmo ganhando bem menos. E meu pai sendo concursado e ganhando bem mais. Só que nós não enxergávamos isso. Nós achávamos, eu e minhas irmãs, que ela era rica e nós éramos pobres. Com tudo isso e muito mais, eu acabei aprendendo comportamentos financeiros totalmente errados, observando meus pais. E como nada é tão ruim que não possa piorar, eu no ápice da minha adolescência engravidei a minha namorada da época. E por conta disso, eu precisei ir em busca de trabalho mais cedo, pois agora eu tinha uma filha para alimentar e responsabilidade de gente grande. Comecei fazendo bico de cobrador de Topic, van ou lotação, chame como você quiser. Isso foi necessário para ter dinheiro, pelo menos,
para comprar os remédios de enjoo da mãe da minha filha. Depois, um tio meu conseguiu um emprego para mim de ajudante em uma obra, onde eu trabalhava à noite, em condições muito insalubres, ganhando um salário mínimo. Logo que os primeiros salários foram caindo, eu comecei a cometer os primeiros erros financeiros. Quando eu menos esperava, eu já não tinha mais dinheiro. Logo batia aquela sensação: cara, já trabalhei tanto e o dinheiro já acabou, e eu ficava contando os dias esperando o salário do próximo mês. Só que na minha cabeça era assim: eu estou nessa condição porque eu estou ganhando pouco. Eu vou buscar algo melhor que me pague mais. Aí eu consegui uma vaga numa empresa que pagava mais por conta da insalubridade. Agora eu achava que a minha vida financeira estava resolvida definitivamente por conta de um salário maior. Comecei a trabalhar, salário na conta. No primeiro mês foi tudo mil maravilhas. No segundo já foi menos mil maravilhas. No terceiro, normal. No quarto eu já estava cheio de dívidas novamente. Filha pequena para criar, dívidas, zero patrimônio e novamente eu estava no ciclo. Trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar, ganhar, gastar. E tinha mês que eu gastava mais do que eu ganhava, começando o mês seguinte já no vermelho. E quando eu me dei conta, eu estava precisando de ajuda da minha saudosa avó para comer, para ajudar na alimentação da minha filha. Eu saía daqui, de onde eu morava, para pegar o leite dela, porque o meu dinheiro já não dava mais para o básico. E aquela situação foi se agravando e eu não conseguia entender como aquilo era possível. Certa noite, eu na calçada com a minha filha, esperando a mãe dela chegar do trabalho, a filha da vizinha passou comendo uma bolacha recheada de morango. Minha filha viu e pediu para que eu comprasse uma para ela. Eu não tinha dinheiro nem para isso. Um vazio tomou conta de mim. A sensação de impotência mais ainda. Eu dei uma justificativa qualquer, entrei com ela e fui dormir, com um questionamento martelando na minha cabeça. Por que existe gente rica? Por que existe gente pobre? Por que existe gente rica? Por que existe gente pobre? No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, nessa época, a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje, tudo na palma da mão. O Google ainda estava começando. Existia um buscador chamado KD. Eu fui lá e digitei: por que existe gente rica? Por que existe gente pobre? E com isso, cheguei a um termo que nunca tinha ouvido falar, nem em casa, nem no colégio, e esse termo era educação financeira e investimentos. Eu comecei a me aprofundar na leitura, e quanto mais eu me aprofundava, mais via que não tinha a ver exclusivamente com o quanto eu ganhava de dinheiro, e sim com o que eu fazia com o dinheiro que eu ganhava. Tem a ver com o conhecimento que eu tinha aprendido sobre dinheiro dentro de casa. Coisas como: quando eu estiver ganhando mais, as coisas vão melhorar. A culpa é porque eu ganho pouco. Era a minha mãe dizendo que pobre só consegue as coisas com muita dificuldade. E que rico é tudo mal, que investir é coisa de rico, quem nasce pobre morre pobre, e mais vários outros comportamentos que formaram o meu viés financeiro e, consequentemente, me levou à situação que eu estava. Só que eu não percebia, e muito provavelmente você também não esteja percebendo, porque o problema muitas vezes é bem mais lá atrás. Na escola, nós somos treinados para estudar, trabalhar, arrumar um bom emprego e ganhar dinheiro. Só isso. Ninguém te ensina o que fazer com o dinheiro que você ganha. E como dizia Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Quanto mais eu estudava, mais eu descobria que enriquecer não era sorte, que existia uma ciência, um método por trás do dinheiro. Mesmo assim, eu pensei: vou procurar algo que eu ganhe mais dinheiro, que eu seja bem mais remunerado. Acho que concursado vive bem, pois ganha mais. Então eu estudei e passei em um concurso público. A felicidade era gigante. Minha família ficou orgulhosa e eu pensava que com esse feito, meus problemas financeiros nunca mais seriam problemas na minha vida, pois o salário era mais que o dobro do que eu ganhava. E logo que eu tomei posse, eu percebi uma coisa: quase todos os meus colegas de profissão tinham problemas financeiros. E muitas vezes problemas piores do que pessoas que ganhavam menos na iniciativa privada. Problemas causados por empréstimos consignados em folha, cheque especial, cartão de crédito com limite alto, querer viver um padrão de vida incompatível com o que ganhavam. Com o tempo, eu descobri
que a estabilidade do cargo proporcionava entrar em problemas financeiros bem maiores, ou seja, realmente ganhar mais não era a solução. E claro que a minha busca por conhecimento não parou. Foram pesquisas e mais pesquisas, livros e mais livros, estudos de casos e mais estudos de casos, identificando erros, corrigindo, tratando. E enfim, eu cheguei à tão sonhada vida financeira organizada e comecei a ver meu patrimônio crescer. Senti que meu salário realmente estava construindo algo sólido que me trazia segurança para o presente e ainda mais para o meu futuro, sem deixar de aproveitar o presente, é claro. Sabendo quanto eu ganhava, quanto eu podia gastar, sabendo o que fazer com o que sobrava, investindo para ter uma vida financeira melhor, sem precisar contar com a sorte, construindo um patrimônio que me trouxesse segurança e que complementaria a minha aposentadoria. Olha para mim e de onde eu saí, de cobrador de transporte alternativo, eu alcancei mais de R$1 milhão em investimentos. Alguns imóveis, alguns terrenos, tudo por conta desse método, desse conhecimento. E isso foi possível porque eu tive acesso a esse conhecimento. E onde surgiu o capitalista? Vamos lá. Nas rodas de conversas do meu meio profissional, quando o assunto virava dívidas, problemas financeiros, todo mundo reclamava, colocava a culpa em X, Y e Z. E eu ficava calado, escutando. Eu nunca gostei de julgar ninguém, criticar, de dar uma de dono da razão e etc. Porque parto do pressuposto que faz parte da cura o desejo de ser curado. Mas quando as pessoas me perguntavam, capitalista, e por que tu não reclama? Aí sim, eu dizia como estava a minha vida financeira, como organizava minhas despesas, investimentos, falava do método que eu tinha descoberto e que usava para gerir minhas finanças, fazer meus investimentos. E isso começou a gerar curiosidade e admiração de muitos. E as pessoas começaram a perguntar, funciona? Será se funciona mesmo? E eu ia dando pequenas dicas, um aqui, outras ali, e a demanda foi aumentando. Essas pessoas foram tendo resultados e cada vez mais, constantemente, pessoas relatavam que estavam prestes a cometer um erro financeiro. Mas aí lembravam de mim, pensavam da forma certa e não faziam. Pessoas que fizeram seus primeiros investimentos e receberam seus primeiros rendimentos. Aí eu fui pegando gosto de ajudar as pessoas. Então eu resolvi vir para as redes sociais, falar sobre isso, porque da mesma forma que a minha vida foi mudada e eu já vinha mudando a vida de pessoas próximas, eu quis passar esse conhecimento para mais pessoas. E quanto mais eu continuava sendo requisitado para ajudar, mais eu tomava gosto. E também mais eu aperfeiçoava o método, o deixava cada vez melhor. E vi cada vez mais, com frequência, pessoas comuns, trabalhador, dono de casa, aposentado, funcionários públicos e empreendedores, tendo resultados com isso e impactando para melhor suas vidas em diversas áreas. Profissional, pessoas mais leves para exercer uma atividade melhor no relacionamento, briga por motivo relacionado a dinheiro era cada vez menor ou já nem existiam mais. Tempo para aproveitar a família com qualidade. Essa e várias outras que você pensa que problemas financeiros não impactam, mas impactam. Você pode negligenciar sua desorganização financeira, mas você não pode negligenciar as consequências dela. Problemas financeiros destrói casamentos. Com problemas financeiros, você não se concentra no trabalho, você não consegue dar educação de qualidade para o seu filho, não consegue pagar um plano de saúde bom, não consegue proporcionar o melhor para a sua família de forma correta. Fora o medo do futuro, a incerteza do amanhã, do que você vai deixar para os seus filhos, até quando você vai precisar trabalhar. Agora eu te pergunto, mas e se não precisar ser assim? Fecha os olhos e imagina você, no emprego que sempre desejou, com a vida financeira organizada, as contas em dias, sobrando dinheiro todo mês e você vendo a construção de um patrimônio que vai trazer liberdade. Liberdade para cuidar da saúde, liberdade para mudar de emprego, fazer transição de carreira, trabalhar menos, ter um complemento para a aposentadoria, garantir uma velhice de qualidade, realizar um sonho, fazer uma viagem em família, sem apertar o orçamento, sem empréstimo, sem transformar sonho em pesadelos financeiros. Ter a opção de escolher.
Agora deixa de imaginar e vamos colocar em prática. Pega papel e caneta que a aula vai começar. Os primeiros passos para essa evolução começar é você ter consciência das dívidas que você está fazendo hoje. Você tem essa consciência? Você sabe tudo que ganha, tudo que gasta? Sabe o quanto precisa reduzir os gastos? Quando não pode mais comprar? Você precisa parar de normalizar dívidas como algo comum. Se você faz gastos por impulso e no dia seguinte vem aquela ressaca moral, eu sinto muito de dizer, mas isso é um sintoma gravíssimo, mas que nós vamos tratar. Essas dívidas acontecem por falta de conhecimento, por ego, por ausência de planejamento, de foco e de objetivo. Quando você entende isso e traça um objetivo, você começa a caminhar de forma correta. Com planejamento, tudo fica mais fácil. Sabe quanto entra, sabe quanto sai, sabe quanto deve ser estabelecido em gastos em cada área. E à medida que isso for entendido, as dívidas vão diminuindo e o dinheiro começa a sobrar. Agora eu te pergunto, há quanto tempo você não vê dinheiro sobrando no final do mês? E quando sobra, o que faz com esse dinheiro? Você gasta porque não tem um objetivo claro ou faz algum investimento? Agora senta que vamos falar sobre ativo financeiro e passivo financeiro. O que é um ativo financeiro? Ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no teu bolso ou tem potencial claro de colocar, de forma recorrente ou no futuro. É o que trabalha para você mesmo quando você não está trabalhando. Exemplo simples de ativos financeiros. Um exemplo é uma ação que paga dividendos. Você compra a ação, a empresa lucra e todo mês ou trimestre pinga dinheiro aí na sua conta. Você não fez nada além de investir. Isso é um ativo. Outro exemplo é um imóvel alugado. O imóvel não é só um bem. Se ele gera aluguel todo mês, ele virou um ativo. Ele ajuda na renda, paga contas e traz opção. E o que é um passivo financeiro, capitalista? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso de forma constante. É o que te obriga a trabalhar mais só para manter. Exemplo simples de passivo financeiro, um carro financiado para uso pessoal, que não gera renda. Tem prestação, combustível, manutenção, seguro. Todo mês ele consome dinheiro. Isso é um passivo. A frase que resume tudo não é o objeto que define se é um ativo ou passivo. É o fluxo de dinheiro que ele gera. Se colocar dinheiro no teu bolso, é ativo. Se tirar dinheiro do teu bolso, é passivo. E o erro da maioria das pessoas é passar a vida inteira acumulando passivos, achando que está ficando rico, quando na verdade só está ficando mais preso. E é isso que separa o devedor do investidor. Entender o que é cada um e não acumular o errado é o que vai separar o homem dos meninos, ou melhor, o devedor do investidor. Tem gente que passa a vida acumulando o errado e quando chega na hora de usar, acaba descobrindo que fez errado a vida inteira. Se você não quer passar por isso, tem que saber acumular o certo. E à medida que as coisas vão criando forma, seus primeiros investimentos vão aparecendo e você cria apreço por isso. Senta que lá vem história. Eu gosto muito da analogia de que os primeiros investimentos, mesmo começando pouco, R$10, são como plantar uma árvore para viver na sombra dela e comer dos frutos que ela vai dar lá no futuro. Você não começa plantando uma árvore já grande, você planta uma sementinha pequena que parece insignificante. Você cobre com um pouco de terra e começa a regar. Passam-se alguns dias, às vezes alguns meses, e você não consegue perceber mudança nenhuma, mas de repente surge um brotinho, e esse brotinho, à medida que nasce, faz você criar sentimento por aquilo. Quanto mais você se dedica, mais atenção você dá, você já passa a tomar decisões baseadas nessa plantinha. À medida que ela vai crescendo, você vai criando mais gosto por aquilo. Desfazer-se dela ou negligenciá-la vai ficando cada vez mais difícil, até ela se tornar uma árvore frondosa. E então você pode armar sua rede ou sua cadeira, dependendo do que você goste, debaixo dessa árvore. Viver na sombra e apenas comer os frutos dela. Gosto muito dessa analogia. E uma coisa eu descobri, não importa com quanto você começa,
O importante é adquirir o hábito, pois nos investimentos não faz diferença você começar com 100, 50 mil ou 5 milhões de reais. O entendimento e a dinâmica do mercado de forma didática vai ser a mesma. O valor no início não importa. O importante é adquirir o hábito. E quem é que não quer adquirir o hábito de ficar rico? Então, se hoje não sobra dinheiro, se não há espaço para investir, se você vive apagando incêndio, bota uma coisa na tua cabeça. Não é porque você ganha pouco, é porque você não sabe o que está fazendo. E isso te dá aquela sensação de que você trabalha, mas não sai do canto. Para e analisa. Olha ao redor e verá muita gente viajando, realizando sonhos, e você, o máximo que acumula são dívidas e ligações de cobrança no celular. Pessoas iguais a você. O que elas fazem ou sabem que você não sabe ou faz? Eu acho que a essa altura da aula você também já sabe. Mas isso está prestes a acabar. Isso que está vivendo, ou melhor, que estava, é literalmente a corrida dos ratos. Trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar, ganhar, gastar. Esse é o ciclo que já se repete há anos. Agora eu te pergunto, o que você tem de patrimônio? Até quando você vai ficar desse jeito? E sei que vocês estão se perguntando, capitalista, para começar a investir, eu preciso primeiro organizar minhas finanças, montar reserva disso e daquilo? E a resposta é não. Você vai ver como é totalmente possível começar em paralelo. Agora que eu te provei por A mais B que ganhar mais não resolve, que não é quanto você ganha, e sim o que você faz com o que ganha, e que enquanto você ficar nessa de quando eu ganhar mais eu resolvo, você vai ficar nisso para sempre. A partir de hoje, você vai estar se enganando, me enganando, nos enganando, principalmente quem tanto você diz amar e quem te ama. E desculpa a sinceridade, isso só piora, viu? Imagina uma areia movediça. Se você não tomar as atitudes corretas, quanto mais você tenta fazer do jeito errado, mais você afunda. E logo, logo, sair vai ser impossível. Ganhar mais só vai te dar um alívio nos primeiros dias. Depois, você vai estar com os mesmos problemas financeiros, gastando do mesmo jeito, só que num patamar diferente. E se você não tomar a decisão de mudar agora, as coisas podem piorar bastante, porque depois que a idade chegar e você não puder mais trabalhar, seu custo de vida vai ser mais alto. Uma pessoa mais velha tem custo de vida mais alto. E se você já era endividado com um custo de vida menor, imagina quando esse custo aumentar. E não tem como falar de velhice sem lembrar dele. INSS. E traduzindo essas letras, isso pode nunca ser seu. Não quero te pôr medo, longe de mim, mas quando chegar a sua vez de se aposentar, isso, caso ainda exista INSS, o valor pode não dar para nada, pode não dar nem para metade do que você precisa. Se tinha uma coisa que eu tinha medo, era de me tornar um velho aposentado preso dentro de casa, passando necessidade, sem poder fazer uma viagem simples, visitar um parente numa cidade vizinha. Aí eu te pergunto, é isso que você quer para a sua velhice? É assim que você quer terminar seus dias? Aqui nas áreas tem vários desse jeito. Na minha família tem alguns assim. E ainda tem deles que querem me dar dicas de finança. A decisão para isso não acontecer está em suas mãos. Tenta lembrar aí, você conhece algum assim? Que se aposenta e a aposentadoria não dá para nada? Que os filhos que tem que ajudar, que não consegue pagar nenhum plano de saúde e se submete ao mau atendimento do SUS? Tenho certeza que lembra de algum. E aí, como deseja estar no futuro? E senta que agora eu vou clarear mais a tua mente. E para isso, vou usar um pouco de matemática básica. E eu vou te contar uma coisa. Quem paga a aposentadoria dos aposentados de hoje são os trabalhadores de hoje. Os trabalhadores de hoje pagam os aposentados de hoje. E quando chegar a nossa vez, vai ser a geração de lá que vai pagar a nossa. Estão entendendo? Agora se liga, as famílias antigas tinham bem mais filhos do que as de hoje. E hoje também tem muita gente que é empreendedor e que nem contribui com o INSS. Ou seja, o que teremos no futuro? Menos
gente contribuindo para sustentar mais gente. Quer queira, quer não, isso é uma pirâmide, e uma pirâmide insustentável. Confiar seu futuro em algo que já vem dando sinal de falência é muito egoísmo da sua parte. Agora deixa eu te mostrar a solução para não depender totalmente disso. Aprecie a imagem. Agora olha para isso comigo, sem raiva, sem paixão, só com lógica. Eu quero que você observe a comparação, porque o INSS funciona assim. Você passa a vida inteira contribuindo e no final você não tem patrimônio nenhum ali dentro, sabia? O INSS é uma promessa de pagamento mensal que depende do sistema de contribuição para continuar de pé. E pela imagem que te mostrei, isso não ficará de pé para sempre. Vai correr o risco dele ruir logo na sua vez. Agora, futuro capitalista, quando você investe o mesmo valor, você está construindo um patrimônio que é seu, que fica no seu nome, que pode virar renda, que pode virar herança, que pode virar escolha. Sei que está pensando, capitalista, tu está falando como se eu tivesse opção e eu nem consigo guardar. Só que é aí que mora o perigo. Quando você não guarda, você vira refém. E refém não escolhe, refém aceita, refém se adapta, refém engole. E o que eu quero que você entenda é que hoje, eu sei, tem gente com 60, 65, 70 anos, não porque foi irresponsável apenas, mas porque nunca tiveram um método, nunca tiveram clareza e passaram a vida acreditando que alguém iria salvar o futuro delas. E aí, esse futuro chegou e a cobrança chegou com ele. Sem dó. É isso que você quer para o seu futuro? Dificuldades, dívidas, sofrimento e humilhação? Não ter dinheiro nem para comprar os remédios necessários para cuidar da sua saúde? E talvez você esteja pensando, ufa, sei que o INSS é frágil, que a conta não fecha, que tem menos gente contribuindo, mas pelo menos a minha aposentadoria eu vou estar garantido. Está na lei. Está na Constituição, o governo não vai deixar isso quebrar. Ele vai dar um jeito de me pagar. E eu entendo esse seu pensamento, mas a culpa não é sua. Você não sabia disso antes. O bom é que agora vai saber. E é aí que mora o perigo. Quando a conta não fechar, e isso vai acontecer, o governo tem basicamente 3 caminhos: cortar gastos, aumentar imposto ou criar mais dinheiro. E o caminho mais fácil, politicamente, muitas vezes é o mais perigoso: imprimir dinheiro, impressão de moeda, empurrar com a barriga, deixar o problema para o próximo governante. Só que isso não resolve a conta. Isso só muda quem paga, porque quando você imprime dinheiro para pagar uma conta que não tinha como pagar, você paga com outra moeda, o poder de compra do povo. Aí você recebe, mas compra menos. Você acha que está recebendo, mas está sendo roubado aos poucos. E aí entra o próximo problema que quase ninguém entende: a inflação. E inflação, capitalistas, é a desvalorização do dinheiro, e ela é constante aqui no Brasil. Para você ter ideia, R$100 emitidos em 94, quando foi criado o real, hoje vale mais ou menos R$12. Agora presta atenção nesse gráfico. Ele não é opinião, ele é uma tapa de realidade. Ele mostra que o dinheiro vai perdendo poder de compra com o tempo. E a pergunta que eu faço é simples e dolorida. Será que o dinheiro que você está guardando hoje, do jeito que está guardando, vai te dar o mesmo poder de compra lá na frente? Será que o valor que vai receber de aposentadoria vai dar para comprar pelo menos uma cesta básica e pagar a conta de água e de luz? Veja bem, vamos supor que esteja conseguindo juntar R$100 por mês e que esteja fazendo isso na poupança ou parado no banco. Será que o valor acumulado vai comprar as mesmas coisas daqui a 10, 15 ou 20 anos? Porque o que a maioria das pessoas fazem é olhar o número e achar que está seguro. Pelo menos eu tenho X reais guardado. Só que o número pode estar lá, bonitinho, mas o valor real dele pode estar indo embora em silêncio, mês após mês. A inflação é como um vazamento invisível. Você não vê a água escorrendo, mas quando olha no fim do mês, o reservatório está mais vazio do que deveria. E aí é que você fica se perguntando: como é que eu trabalhei tanto e continuo sentindo que estou sempre no aperto? Às vezes não é porque você não ganhou,
é porque o teu dinheiro perdeu força, é porque tudo ficou mais caro, é porque o tempo passou e a moeda ficou mais fraca. E se você não aprender a se proteger disso, você vai trabalhar a vida inteira. E quando chegar lá na frente, vai perceber que você juntou número, mas não juntou poder de compra. Ou seja, imprimir dinheiro só causa mais problema e deixar dinheiro na poupança, no banco, não vai trazer retorno sustentável. Para isso, você precisa buscar investimentos que rendam acima da inflação no mínimo. E para isso, você precisa saber em quais ativos investirem. E nisso eu sou bom. Eu vou te ajudar, eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar a te ajudar. Mas para isso, continua comigo nessa aula até o final, que o melhor ainda está por vir. Olha para um lado e olha para o outro. Verifica se não tem ninguém do governo te espionando, pois vamos falar de algo que esconderam de você. Não é teoria da conspiração, mas o sistema não quer que você saiba disso. Por quê? Porque o sistema lucra com pessoas endividadas, lucra com juros abusivos, com consumo excessivo. Os endividados alimentam o banco e o comércio, ou seja, você é um fantoche na mão do sistema. Mas durante nossa jornada, você vai cortar essas cordas que te controlam, ganhar conhecimento e dar um destino diferente para as suas finanças e para a vida de sua família. A educação financeira é ausente nas escolas porque não interessa. E não é concorrentes que ele faz isso. Mas fugir disso foi o caminho que eu escolhi e que meus alunos escolheram e já estão colhendo os frutos. E eu vou te explicar melhor isso na aula 2. Você deve estar se perguntando, mas como tu sabe tudo isso? Qual é a solução? Calma, eu vou te ensinar o plano para você sair disso, para você mudar sua situação, para você entender como o jogo funciona. E sim, existe um caminho para você organizar suas finanças e começar a construir patrimônio de verdade. Eu não estou falando de comprar carro que só te gera despesa e quando vai vender ainda é mais barato. Eu estou falando de patrimônio que gera renda mensal para complementar sua renda principal e no futuro suprir todas as suas despesas e trabalhar ser opcional. Eu estou falando de pôr o dinheiro para ser seu funcionário, sem reclamar de horário, sem pedir folga, sem pedir férias ou colocar atestado. Seu dinheiro trabalhando 24 horas por você, para garantir um futuro, para proporcionar dias melhores, pois você merece. E o que escondem de você, mas eu agora revelo, é que mesmo ganhando um salário e começando com pouco, é totalmente possível. E antes de eu encerrar, eu quero que você bote isso na cabeça, que você tatue essa frase: investir não é para gente rica, investir é para quem quer ficar rico. Eu já pensei isso, eu sei que muita gente pensa. E se você quer ficar rico como eu fiquei, você vai investir. Como meus alunos estão investindo, mesmo começando do zero, mesmo começando com pouco dinheiro. Porque no início, como eu já falei, o que importa não é o valor, o que importa é o hábito, é a constância. Quem espera ganhar mais e montar uma reserva de emergência perfeita para só depois começar, nunca começa. O método que eu uso para mim e que meus alunos estão usando é começar em paralelo com a organização financeira. Claro que colocando energia no que está mais urgente no momento, mas começar. Porque no mercado financeiro não faz diferença você começar com R$100 ou com 100 mil. Nos primeiros investimentos, você já entende a dinâmica do mercado. E isso faz você criar sentimento pelo investimento. Focar mais, dar mais energia para crescer. E à medida que os investimentos vão dando rendimentos, você vai ficando mais apaixonado pelo processo. A caminhada fica mais leve, o processo fica mais suave e o hábito adquirido, aí é que o jogo vira e ao seu favor. Agora vamos recapitular tudo que já vimos até aqui. Hoje você entendeu que o problema nunca foi só ganhar pouco. Eu provei isso com a minha história, com exemplos reais e com a vida como ela é. Ganhei pouco e continuei mal. Ganhei um pouco mais e continuei mal. Ganhei bem e continuei mal também. Ou seja, ganhar mais não resolve. O que resolve é saber o que fazer com o que você ganha. Você viu também que a dívida não é normal. Ela é sintoma. Ela aparece quando você não entende o sistema,
quando você não tem planos para o dinheiro, quando você não tem função e nem comando. Não é falta de ganho, é falta de direção. Quando o controle volta, as dívidas perdem força e a construção começa. Vimos também que trabalhar muito não garante futuro, que sem estratégia o esforço só paga a conta. Já com direção, o mesmo trabalho começa a construir patrimônio. Estabilidade não significa segurança. Salário fixo e garantido sem patrimônio é só previsibilidade do próximo mês de aperto. Segurança de verdade vem quando você tem ativos financeiros trabalhando por você. Vimos também que guardar dinheiro sem estratégia é ilusão. Sem objetivo claro, proteção e investimento, o dinheiro fica parado e perde valor. E que confiar no INSS é terceirizar o seu futuro. Você entregar seu futuro a um sistema que pode mudar as regras do jogo no meio do jogo. E quase sempre isso acontece. Já a inflação come o dinheiro que não é investido. Enquanto você deixa o dinheiro parado, o poder de compra vai embora em silêncio. Investir é a única forma de se defender. Quem não decide vira refém do sistema. Você entendeu a diferença entre passivo que pesa e ativo que trabalha por você? Entre viver apagando incêndio e construir algo sólido aos poucos. E talvez a parte mais importante da aula tenha sido essa. Não importa com quanto você começa, importante é começar. Investimento é como plantar uma árvore. No início parece pequeno, insignificante, mas quem rega, colhe. Quem não planta, passa a vida reclamando da sombra dos outros. Hoje você entendeu que investir não é coisa de rico. Investir é coisa de quem quer deixar de ser refém. O valor inicial não muda a regra do jogo. O hábito muda tudo. Agora você tem duas opções bem claras. Continuar no ciclo, trabalha, ganha, gasta, reclama, ou assumir o controle e construir patrimônio com método. Nada muda da noite para o dia, mas tudo muda quando você decide mudar. Guarda isso. Não é quanto você ganha, é o que você faz com o que você ganha. Se você ficou até aqui, parabéns. Isso já te coloca à frente da maioria. Agora, antes de sair, quero te pedir uma coisa importante. Deixa o teu like nesse vídeo. Sabe por quê? Porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega essa aula para mais pessoas. E pensa comigo, num país com tanta pouca educação financeira, quantas pessoas não precisam ter acesso a um conteúdo gratuito e valioso como esse? Agora, escreve aí nos comentários se essa aula te ajudou de alguma forma, pois isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos cada vez melhores. Eu te vejo na aula 2 e já adianto, vai ter conteúdo que você não vai querer perder. Um grande abraço, tamo junto!